Olá! Começando mais um episódio do Pitchcast, que é na verdade a continuação do papo com a Tata Meraki do episódio anterior. A Tata é brasileira, mora e trabalha em Kyoto e esse papo super gostoso que eu tive com ela sobre a trajetória dela por aqui rendeu 2 episódios. Então, se você quer escutar do começo, eu sugiro que você confira antes o episódio 33 e depois volte para esse. Aqui, depois de toda a saga que foi conseguir um emprego numa loja centenária de chás no Japão, a Tata vai falar sobre o trabalho dela, dividindo com a gente os desafios, as diferenças culturais, os preconceitos e aprendizados. E Tata, e ser estrangeira na Ippodo, né, numa empresa japonesa, você acha que tem suas desvantagens, tem suas vantagens? Como que você vê isso lá? Tem as duas coisas, tem vantagens e desvantagens. Vou começar pelas vantagens. Por eu não ser nativa da língua, eles me dão uma colher de chá em algumas coisas ali. Principalmente quando tem a ver com ler kanjis difíceis. Às vezes você precisa ler kanji de endereço, e aqui em Kyoto são uns kanjis antigos, né? É o endereço mais antigo, mas endereço mais longo do Japão. Então você vai pegar um endereço do Japão, tem ali, rua tal, endereço tal, quadra tal. Aqui é rua tal, endereço tal, quadra tal, sobe ou desce tal rua. Ah, é? É, porque aqui a gente corta a cidade, tem um rio, Kamogawa, que corta a cidade. Sim. Então você fala, ou sobe esse rio em direção à montanha, ou desce em direção ao pé do rio. Entendi. E isso tá dentro do seu endereço. Então, essa questão de ler os kanjis difíceis, tanto de nome de pessoas, eles me dão uma colher de chá. Eu posso chegar e falar, olha, troca de cliente comigo, porque eu não vou conseguir ler esses kanjis, eu não vou conseguir conversar com ele direito, porque eu vou ter que ler kanji que eu não sei ler. Ou quando é uma coisa muito específica da cultura japonesa, que até o próprio cliente japonês fica inseguro, ele mesmo não sabe. Por exemplo, aqui no Japão tem aquela tradição de você dar um presente ou devolver um presente e vocês colocam papel, não sei se você já viu, colocam um papel em cima, a gente chama de noshi, que é o noshigami, aquele papel. O significado dele é você transmitir o teu sentimento para quem você está entregando aquele presente. E o japonês faz muito isso com o chá. Então ele vai lá na loja, compra um chá, e aí ele explica para que é aquele chá. Por exemplo, você vai num funeral, e no funeral de algum parente seu, algum amigo seu, e aí você vai e você leva um chá. Você pede esse noshi, que é um papel, você escreve o seu nome, e você escreve ali uma palavra específica que transmite um sentimento, que talvez seja meus pêsames, alguma coisa assim. E quando você recebe esse chá, a cultura japonesa diz que você tem que devolver. Então você vai lá na loja, a pessoa que recebeu vai lá na loja, compra um outro chá, escreve o nome dela e escreve uma outra palavra. Que é tipo, obrigada por ter vindo, alguma coisa assim. Também tem aquelas aniversários de morte da mãe, da família, você vai no templo e você também faz uma oferenda. Aquilo também o pessoal compra chá e escreve uma palavra. E aquilo tá escrito à mão, né? E primeiro que eu não consigo escrever à mão aquilo, não consigo nem entender direito a história, né? Uhum. E nem às vezes até o japonês ele conta a história pra gente falar pra ele o que tem que escrever. Qual que é a palavra? Em 1 ano de loja eu já consegui entender bastante, assim, já sei bastante sobre isso, mas tem coisa ainda que eu não sei. E aí eles, não, tudo bem, a gente troca. Vai lá, você atende outro cliente. E eu acho que a outra vantagem, pelo menos ali, né, na empresa que eu tô, na Ippodo, eles são muito abertos para minha visão, para o novo. Então eles querem saber o que eu tô pensando, a minha visão ou a visão do estrangeiro. Desde que eu entrei ali, eles pedem para eu fazer isso. Eles falam, mas o que você acha sobre o chá? Porque eu também comecei a chegar e falar isso, olha, o chá para o estrangeiro não é igual vocês acham, não é a mesma coisa. Nós estrangeiros, a gente acha que o chá é uma coisa muito bonita, quem gosta de chá toma chá e acha que é delicioso, mas tem muita gente que acha que o chá emagrece, ou ele faz bem para a saúde,
né? É uma outra visão, assim, do chá. E eles são muito interessados nisso, que para eles é uma coisa normal. É uma coisa tão, assim, do dia a dia, que quando aparece uma imagem, uma visão diferente para eles, eles falam, nossa, que interessante, a gente nunca tinha pensado nisso. E o japonês, ele gosta muito, né, que eles falam, Benkyou ni narimashita. Né, tipo, aprendi muito, nossa, quanta coisa que eu não sei nessa vida, que legal que você me mostrou. Eles apreciam muito isso. Então, trazer esse olhar do estrangeiro, um olhar de fora, eles são muito abertos para isso. Então, é uma grande vantagem de você ser ali diferente. E também a outra vantagem, né, de ser estrangeira é que eu tenho não só essa visão diferente, mas eu tenho uma vivência diferente, né? Eu nasci e cresci no Brasil, tenho experiência de trabalho no Brasil. Já viajei em vários lugares do mundo, então, queira ou não, eu trago uma nova forma de olhar para as coisas. Umas coisas que eles nem imaginavam que existia, não só sobre o chá, mas sobre a vida em si, sobre muitas coisas. Então ali eu já percebi que não só um trabalho, mas é uma grande missão minha de ser essa ponte entre o Japão e o mundo exterior. Mostrar para os estrangeiros o que tem ali de melhor no chá ou no Japão e, em contrapartida, mostrar para os japoneses como é as coisas no exterior. Eu acho que isso é muito gratificante, né? Você poder mostrar quem você é, o que você é, a sua visão. E você tem essa abertura lá, né? O que é muito legal. Pois é, eu não fazia ideia, eu sempre achava que era bem mais fechado. E na verdade, não. Tanto que um dos meus chefes ali, ele sempre pergunta pra mim, mas como é que são as lojas no Brasil? O pessoal usa uniforme, o pessoal muda vitrine, como é que são os consumidores? Aí sempre tem notícias sobre o Brasil, os diretores lá me encontram, vice-presidente, presidente, qualquer pessoa que viu uma notícia sobre o Brasil, comenta comigo. E muitas vezes eles querem entender aquilo que apareceu ali. E aí eles me perguntam, e eles falam, nossa, sempre que puder, fale pra gente, né, como é que é o Natal no Brasil, como é que é o Ano Novo, tanto essas coisas, assim, desde notícias até as coisas mais banais, eles querem saber, porque é muito diferente. E agora as desvantagens, né? É bem diferente, que nem eu falei de procurar emprego, que a gente não imagina, que tem até o tamanho do relógio, tem até o corte de franja. Então, eu sinto ali que, ali sim, nesse ambiente de trabalho, quando você vai fazer o seu trabalho, é um pouquinho mais fechado. Se você não se encaixa muito ali nos padrões, você vai sofrer bastante. No começo, eu ficava assim, mas por que é desse jeito? Mas eu não posso fazer do meu jeito. O resultado é o mesmo. Só que se eu faço na minha ordem ou no meu jeito, eles já não gostam. Eles acham que tem que ser... Não, por mais que leve mais tempo, por mais que seja mais complicado, por mais que enrole mais, eles preferem que faça do jeito deles. Aí, para eu fazer do meu jeito e eles aceitarem, eu tenho que explicar nos mínimos detalhes. Chega uma hora que cansa, né? Eu percebo muito isso quando eles estão começando a explicar alguma coisa para mim, e eu já sei o que vai ser lá, o que eles querem dizer. O pessoal do jornalismo aí deve conhecer, ou até da publicidade, o tal do nariz de cera. Que quando você vai escrever um texto, você faz uma introdução da reportagem e você vai floreando ali. Você vai, antes de contar o que está acontecendo, você vai e começa a falar que o dia estava com muitas nuvens e temperatura tal, sabe? E aí você quer dizer, na verdade, aconteceu um acidente de carro. Mas você tem que descrever como é que estava a cena antes. Em algumas situações é maravilhoso isso num texto. Em outras deixa cansativo. Vai logo ao ponto, né? O japonês, ele dá muitas voltas para chegar no que ele tem que para chegar. Então, acho que isso é uma grande desvantagem, assim. Você tem que entrar nos padrões. E muitas vezes isso cansa. Uma outra desvantagem é que você, como estrangeiro, causa muita curiosidade. Assim, tem essa parte boa que eu falei, que eles querem saber, mas a outra parte que é ruim dessa curiosidade é que eles olham pra você assim, meio com resistência. Eles querem que você entre naqueles padrões, e se você não entrar, eles vão ficar insistindo. Isso também cansa. E aí você pensa, mas não é assim que é a vida. Mas pra eles é desse jeito. Então fica um pouco confuso assim na sua mente, sabe? Você
quer fazer aquilo daquele jeito, você pensa daquele jeito, e eles pensam de outro, às vezes dá meio que um pouco de atrito ali. Eu acho que é mais em relação ao que você conhece de mundo e o que eles conhecem de mundo. Eu acho que essa diferença, assim, no pensamento, na forma de agir. Pelo menos na empresa que eu tô falando, né, que eu tô trabalhando. Tirando isso, eu não acho que tem desvantagem, assim, de salário, não existe. Não há, assim, nenhuma desvantagem em relação a leis trabalhistas, assim. Às vezes, como eu trabalho com público, vai um ou outro cliente que é mais conservador e ele não quer ser atendido por mim. Jura? Ele fala assim, por que tem uma estrangeira aqui para explicar uma coisa sobre o meu país? São casos mais raros, assim. Acontece, mas eu acho que em quase 2 anos ali que eu tô na empresa, eu acho que aconteceram 4 vezes. 4 ou 5 vezes aconteceram. Né, de chegar algum cliente, eu chegar lá e falar, oi, bom dia, seja bem-vindo, né, que a gente fala, irashaimase. E ele fala, não, você não, chama quem entende. Já aconteceu de chega ali, uma senhora, começa a conversar, ela olha pra mim, eu já identifico. O japonês, ele faz as reações, né, então a gente já identifica na hora se aquela pessoa tá incomodada ou não com a minha presença. E aí eu já percebi que ele para, ele olha assim, não tem ninguém além dela? Então tem que ser ela mesma, né? Tá. E aí ela começa a falar, só que na cabeça dela, eu não entendo japonês, eu não falo japonês. Então ela bloqueia, parece que ela não ouve, por mais que eu fale um japonês ali com ela, por mais que eu entenda tudo que ela tá falando, e eu estou falando em japonês, ela fala, não vou, não, o que você tá falando não é isso que eu quero. Eu vou lá e explico, eu conheço aquele produto há 2 anos. E ela, não é isso. Tá, mas então o que seria? Aí entra o marido dela. Mas tá tudo bem? Que ele percebeu, né, também, que não tava ali uma comunicação legal dela. Falando em japonês com ele, eu entendendo tudo. E ela, essa estrangeira aqui, ó, tô falando com ela, ela não entende. Aí eu falei assim, eu tô entendendo. Mas tá tudo bem. Lá, o que eu aprendi também ali, no começo eu ficava com um pouco de raiva, né, aquela coisa, isso é preconceito, não pode, isso é crime, não pode acontecer isso. Vocês têm que mudar a visão, não é assim. Eu estudei pra estar aqui, eu batalhei pra estar aqui. E aí, o que me ensinaram ali na empresa o jeito japonês, né, fala, desculpa, tá tudo bem, eu vou chamar outra pessoa. E foi bem difícil isso pra mim, pra eu entender. Como assim? A pessoa tá sendo preconceituosa, tá me agredindo, e eu que peço desculpas, mas na verdade tem um jeitinho japonês que você fala o que você queria ouvir. Então, se você pede desculpa, na verdade, e o japonês também entende isso, quando você fala, desculpa, o japonês, assim, educado, que ele chega e pede desculpa também, porque ele se ligou que, eu que tô errado, né? Então eu entendi que na verdade é isso, é o reflexo. Você manda o que você deveria ouvir. E não ligar pra isso e falar, pessoa, né? Que dó da pessoa. Ela poderia ter uma mente mais aberta, mas não tem. Então, é o mundo dela, tá tudo bem. Eu não vou mais deixar isso me influenciar. É claro também que é uma coisa mais interna minha, que uma desvantagem é que você não é nativa da língua. E eu, como jornalista, eu quero escrever, eu quero contar histórias, eu quero conversar com as pessoas, né? Eu gosto de conversar sobre vários assuntos. Desde o que você comeu no café da manhã, nossa, tá chovendo, né? Ou, nossa, recorde de neve em Tóquio. Até política, até falar sobre o primeiro-ministro, que trocou já 2 vezes, ou sobre qualquer coisa, sobre futebol, qualquer coisa. E aí nisso, num ambiente que só tem japonês, você tem que falar em japonês. E ainda o meu vocabulário não é tão completo para falar sobre isso. Então, mas é uma coisa muito interna minha, né? Que eu sinto muita falta de ter com quem conversar esses assuntos. E falando um pouco das suas dificuldades lá, eu vejo os seus desabafos pelo Insta. Vejo até a questão do cabelo, agora está com o cabelo rosa aqui na parte da frente, das mechas, né? Quem não